No livro Homens em Greve, da Helen Smith, ela basicamente discorre, praticamente em toda a literatura, como os homens precisam ser bem tratados e, para isso, encorajados ao casamento para que as mulheres tenham uma vida melhor. Então, se você lê aquele livro com uma ótica mais Red Pill, você consegue ver a misandria e o utilitarismo masculino ali. Você percebe que, embora a Helen Smith pareça estar do lado dos homens, até encorajando em alguns momentos os homens a ficarem sozinhos e evitarem más negociações para com as mulheres, você percebe como o interesse dela em sugerir que as mulheres tratem melhor os homens e sejam mais complacentes com eles, não é, na verdade, algo altruísta, muito pelo contrário, algo completamente egoísta e utilitário. E isso casa muito bem com as novas ondas do feminismo, né? Principalmente a nossa quinta onda, que começou basicamente lá para 2014, 2015. Veja só, a vitória da Dilma aqui no Brasil foi basicamente uma das maiores vitórias do feminismo brasileiro também. Obviamente, nós tivemos a primeira mulher presidente. E obviamente ela provou a sua incompetência até no discurso, a mulher simplesmente é uma tapada, não sabe nem o que fala. Só que o que se sucedeu com a vitória da Dilma foi cada vez mais um recuo dos homens. E foi aí também, principalmente, que as mulheres começaram a notar que elas estavam perdendo mais do que ganhando com esse recuo. E começou a surgir cada vez mais forte, principalmente nas redes sociais, aquele movimento pseudo-antifeminista, né? Onde as mulheres ficavam postando fotos semi-maquiadas, com um cartazinho dizendo eu não preciso do seu feminismo, moça, eu não sou feminista, e vários canais como aquele Curta e Grossa e aquela outra moça lá que bebia na xícara escrito Feminist Tears. Eu esqueci o nome dela agora, mas o que importa é que eram umas balzaquianas ou semi-balzaquianas, basicamente não palpando nada em relação ao antifeminismo e só discorrendo a respeito. E é claro, aquilo ali cativava muito, muito gado complementarianista, igualitarianista e tradicuck pra caramba, né? Os caras que eles sabiam que tinha alguma coisa errada, mas assim, ainda eram muito seduzidos pela flauta dos ratos. Então, foi aí basicamente que nasceu o movimento das conservadias, né? A quinta onda feminista, onde as mulheres elas simplesmente não fazem nada para frear ou regredir o feminismo e elas basicamente só se declaram antifeministas e que não concordam com o feminismo, não precisam do feminismo e magicamente começa a chover uma porrada de gado na horta delas. E isso funciona até hoje, tá? Eu diria que a gente tá nessa quinta onda feminista até hoje. Só que, ao que parece, tá ficando um pouquinho mais fervorosa essa onda. Porque tá começando a surgir um discurso agora mais forte ao antifeminismo, né? Agora eu já tô vendo, por exemplo, no Vênus Podcast, mulheres dizendo o sexo casual é ruim para a mulher. Algumas agora já flertando com a manutenção da virgindade feminina. Umas tomando umas dosezinhas de Red Pill, assim. Na verdade, elas não estão tomando a Red Pill, elas estão usando a Red Pill. Estão estudando um pouquinho da Red Pill para falar mais a língua dos relutantes, né? Daqueles caras que acreditam ainda em complementarianismo, igualitarianismo e tentar pescar esses trouxas. Então, teve um vídeo de 30 minutos que um colega meu mandou pra mim, onde a moça fala The winter is coming for women. Tipo, o inverno tá chegando para as mulheres, né? E é óbvio, o sinal vermelho de alerta dela está piscando já, entendeu? Então fiquem bastante espertos, porque, como no livro da Helen Smith, elas vão começar a oferecer cada vez mais para os homens de volta, mas no sentido crescente. Quando elas conseguirem o que querem, elas vão parar de oferecer e vão começar a regredir de novo. Porque lembrem-se do imperativo feminino, é o maior nível de recursos com o mínimo de responsabilidades e consequências possíveis. Basicamente, elas querem oferecer o máximo entregando o mínimo de volta. Então, quando elas precisam barganhar, elas sempre vão querer uma negociação completamente enviesada para o lado delas. E é claro, a maioria dos homens concorda porque homem acha que sexo e fecundidade e beleza são uma moeda de troca. Eles realmente acreditam que tem que pagar por isso, não só financeiramente. Então essa quinta onda feminista ela é marcada pelo quê? Pelo antifeminismo discursivo somente. Elas começam a dar uma de exceção, né, dizer que elas não são assim, ou nem todas são assim, ou seja, a quinta onda é muito marcada pelo now out também, né? Not all women are like that, que é um termo que surgiu na gringa para dizer que
quebrar essa falácia, né, de que elas dizem nem todas são assim, nem todas as mulheres são assim. E tem um outro texto do Kodama muito bom, chamado Now Out, Meias Verdades e Velhas Mentiras, que vai estar aqui na descrição para vocês darem uma lida. Para quem ainda acredita nessa falácia, uma mera leitura aí de 10 no máximo 15 minutos vai destruir essa falácia na tua mente. E agora o que a gente percebe é que elas estão sendo um pouquinho mais agressivas no conservadianismo, onde elas agora começam a fomentar discursos tradicunks, tá ligado? Elas querem basicamente zerar a confiança dos homens, elas querem agora retomar essa confiança e começar do zero para recativar essa confiança. E por isso que elas estão vindo agora com esse negócio de sexo casual é ruim para a mulher, é melhor que a mulher seja submissa e dona de casa, é melhor que ela mantenha a sua virgindade e tal. Então o que acontece é que nenhuma delas vai fazer isso na prática, até porque muitas delas não conseguem mais, por exemplo, largar o passado nem reconstruir seu ímã. Mas elas vão começar a dizer isso porque elas sabem que o que cativa homem é a palavra muitas vezes. Porque o homem acredita na honestidade feminina quando ela não existe, na verdade, né? O homem dá valor ao que a mulher fala, sendo que elas não têm responsabilidade nenhuma e já provaram isso, que não tem responsabilidade pelo que falam. Então, se vocês verem esse conservadianismo por aí, pode ter certeza, é mentira pura. É basicamente aquela lira de Orfeu para cativar os gados, que a Helen Smith usou. Ou seja, nós precisamos afagar o cavalo, né, afagar o nosso boi de carga, para que ele continue puxando a carroça. É só isso. Então elas vão oferecer o mínimo possível e vão exigir de você o máximo. Vai ter umas mulheres aí flertando com voltar a ser dondoquinha enquanto você se mata no emprego insalubre para sustentar a casa, tá ligado? Mas isso é 1/3 do problema. Ainda tem a sexta onda feminista, que eu já fiz um vídeo a respeito e vai estar aqui na descrição também. E é algo que o Raccoon já alertou, né? E os caras da gringa repetem a torto e a direito. A sexta onda feminista é basicamente as mulheres dizendo que o feminismo ele não existiu ou que ele não foi tão ruim assim. E o mais perigoso de todos é que não foi culpa delas, entendeu? Elas não tinham responsabilidade porque elas eram muito jovens, foi na época de escola e os professores subverteram ou perverteram as ideias delas e tudo mais. E que não foi culpa delas, foi influência e etc. Bom, a gente já vê aí mais irresponsabilidade, mais mau caratismo, né? É como se elas não fossem responsáveis pelas próprias escolhas, ou seja, uma infantilização, uma auto-infantilização mesmo, né? A culpa é sempre dos outros, não minha, não fui eu que escolhi as minhas coisas. E o pior é que esse imaginário é muito fácil de implantar na cabeça do homem, porque o homem naturalmente ele acha que as mulheres elas não são responsáveis pelo que acontece na vida delas, né? Vide fins de relacionamento, por exemplo. Quando o homem trai, a mulher é sempre a santa por não saber ter escolhido o parceiro direito, né? Porque na verdade ele enganou ela, ele mentiu para ela. Agora quando o homem é traído, a culpa é dele. Ele deveria ter sabido, né? Ele deveria ter identificado as red flags que a moça dava. Fora outras isenções de culpas bastante misândricas que vocês já devem ter visto por aí. Então se essa quinta onda ceifou muito gado, a sexta onda vai ceifar ainda mais, porque os caras eles têm essa desculpabilização feminina por natureza, né? Eu já falei, o homem é ginocêntrico por natureza. E uma coisa que eu não vi se falar praticamente em lugar nenhum é sobre a previsão da sétima onda feminista. Qual vai ser a sétima onda feminista, né? Eu acho que praticamente nenhum produtor de conteúdo previu essa tão longe assim. A sétima onda feminista vai ser basicamente a transição para o pseudopatriarcado, tá? Onde elas vão aplicar realmente algumas das mentiras que elas trouxeram na quinta onda. Elas vão começar realmente a preservar a virgindade delas, vão começar a ser um pouco mais complacentes com os homens, obedecer um pouquinho mais e abaixar mais a cabeça, né? Só que, como eu disse, imperativo feminino, elas vão trazer o mínimo possível para barganhar, enquanto elas vão exigir o máximo que elas podem. E progressivamente isso vai ceifando cada vez mais gados. Se a quinta onda feminista foi muito fácil de conseguir uma porrada de cara, por exemplo, esses canais aí que eu citei de conservadias balzaquianas aí, conseguiram reunir umas centenas de milhares de views e de seguidores, né? A sexta onda feminista que está começando, né? A gente já está conseguindo ver algumas flags dessa etapa. Essa então vai conseguir ceifar cada vez mais, progressivamente. A sétima onda eu não preciso nem falar, né? Quando elas começarem mesmo a entregar as migalhas, aí você vai ver os gados voltando para o curral com um sorriso no rosto. E a partir daí eu diria que a oitava onda já seja um flerte para o reempoderamento. Porque é sempre assim que a sociedade humana funcionou, né? As mulheres elas se empoderam, destroem a sociedade e daí elas vão progressivamente
pervertendo e subvertendo a moral a favor delas, e depois que os homens começam a tomar um certo nojo ou mesmo medo do comportamento feminino, porque as leis misândricas estão muito fortes e eles acabam se afastando, elas vão começando a perceber o que a Helen Smith fala no livro delas, que a vida delas vai ficando cada vez pior conforme os homens vão se afastando. Daí elas vão aos pouquinhos afagando o gado e tocando a flauta dos ratos para que eles voltem aos poucos para a plantação. Vão subvertendo mais coisas, agora subvertendo a própria subversão delas. Por exemplo, dizer que criminalizar o adultério foi algo extremamente machista, quando na verdade grande parte das mulheres votaram para a criminalização do adultério em muitos países do mundo. Mas quando elas querem destruir essa criminalização do adultério, elas dizem que foi algo exclusivamente dos homens, entendeu? E algo extremamente machista para cercear as mulheres. Só que depois, quando chega a quinta, a sexta onda, e principalmente a sétima, elas vêm dizendo, não, agora é bom criminalizar o adultério para dar até a nós mais segurança, né? Caso os homens nos traiam, eles vão estar coagidos pela lei e tal. E os homens concordam porque os homens adoram estar num laço e também acham que vai ser mais seguro para eles. Só que aí vai chegando a oitava onda, o reempoderamento, e o que é que acontece? Volta aquele mesmo discurso, não, agora nós temos que destruir a criminalização do adultério porque isso na verdade foi uma estratégia machista para cercear as mulheres e tudo mais. Então vocês percebem que as mentiras elas não param e elas se aproveitam da curta memória que os homens têm, né? Até porque elas dão um jeito de dominar a moral através do ginocentrismo. Elas dominam as academias, dominam o discurso político, social e cultural, dominam a educação e aos poucos elas vão fazendo um trabalho a partir da infância dos homens, né? Vocês sabem muito bem, nós somos homens educados por mulheres, criados por mulheres, bem como a frase icônica do Clube da Luta. Então a gente já perdeu o contato completamente com a verdade masculina, com a versão masculina das coisas. O que a gente ouviu é só a parte das mulheres, entendeu? É aquele ditado, quem conta a história são os vencedores, e quem venceu há décadas atrás, ou melhor, há mais de um século atrás, foram as mulheres. Então elas que estão contando a história e a gente não consegue ouvir outra versão, a gente não tem a outra versão dos fatos. E é o que é dito também no Libido Dominante, né? Se você controla a educação, você controla tudo. Se você também controla a sexualidade, você controla todos. E é isso que eu me dedico a explicar na minha série da feminilização sociocultural e castração do masculino, entendeu? Como elas dominaram a educação e todos os âmbitos socioculturais, basicamente toda a produção de conhecimento humano para enganar os gados, entendeu? E conforme as ondas vão passando, conforme os homens vão se comportando bem ou mal, elas vão subvertendo cada vez mais o discurso. Isso vem funcionando há mais de um século. Então é assim que funciona a sociedade. Se vocês estudam, por exemplo, o poema Lisístrata de Aristófanes, que o Platão inclusive tem um vídeo muito bom a respeito, vai estar aqui na descrição se eu achar, você percebe como as práticas feministas da antiga Grécia e antiga Roma eram exatamente as de hoje. E como assim se sucedeu também no período medieval, né? Aquele tribunal do amor é basicamente a delegacia da mulher hoje em dia, as leis misândricas que a gente tem. Então é um ciclo, cara, não para. É um ciclo assim de degeneração, entendeu? Uma festa do empoderamento feminino, e aí vem essa coisa de assassinato de fetos, promiscuidade, liberação sexual e LGTB, né? Leis misândricas e mais ginocentrismo, mais marianismo. E é como se fosse uma festa mesmo, um carnaval onde elas sujam a cidade e quebram tudo. Só que como elas não têm vontade nem capacidade de consertar a própria bagunça, daí elas vão fazendo aquela carinha de cachorro faminto, tá ligado? E vão usando a lira de Orfeu para trazer os homens de volta para limpar a bagunça deles. Prova disso é o texto do Hillman, que o Angry Fox Pilgrim e o Pensador Selvagem traduziram, que foi repostado até pelo Submundo Intelectual, vai estar aqui na descrição também, onde o Hillman escreve que as mulheres na quinta, sexta, sétima onda e afins não do nada recuperaram os botões de compaixão pelos homens, muito pelo contrário. Ele fala isso logo no começo do vídeo, na verdade do texto, né, onde o Angry Fox Pilgrim ele tá lendo o texto, e eu postei até um short no canal, também vai estar na descrição, e o Hillman fala, elas não recuperaram a compaixão pelos homens do nada. Na verdade, elas precisam que os homens voltem para limpar a bagunça do empoderamento, entendeu? E essa é uma tática, veja só como tudo está interligado, né? Que é muito comum em nós primatas. Porque em algumas espécies de símios, a fêmea fica literalmente forçando a ira do macho até que ele quase parta a agressão para cima dela. E quando ele vai fazer isso, ela finalmente oferece sexo a ele. Então é muito parecido com seres humanos, né? Lembrem que
umas espécies com algumas espécies de símios, ou melhor, uns experimentos com algumas espécies de símios que introduziram moeda realmente, uma moeda de troca neles, perceberam que a prostituição ocorreu. As fêmeas estavam trocando a moeda de troca por sexo. E essa moeda era obviamente usada numa máquina lá para conseguir comida. Então, ao que parece, esse ciclo, além de ser extremamente natural, tão natural quanto a fome ou a sede, ele é altamente destrutivo, né? Como eu já falei, o genocentrismo, o genoteísmo é a origem de todo o mal do mundo. Esse ciclo de degeneração e conserto da sociedade por parte dos homens, onde as mulheres fazem o trabalho da degeneração, é basicamente o que gera guerras, traição, matança e etc. Todas as guerras são por poder. E para que um homem usa poder se não angariar sexo, angariar uma arena? É por isso que eu dedico o meu canal a explicar esses fenômenos e evitar que aconteça essa falácia da inocência feminina, que é uma minissérie que eu tenho aqui no meu canal, e abrir os olhos para a feminilização sociocultural e a castração do masculino. E deixar vocês atentos para que não caiam nessas falácias e acabem viciando cada vez mais esse ciclo. E por último, eu queria colocar aqui que tem muita gente aqui na machosfera que acredita que o conservadorismo, o tradicionalismo, ou pelo menos a manutenção de ideais fortes e conservadores sejam uma forma de frear o ginocentrismo, o mulherismo e a degeneração. De fato eles são, só que eles são também um resultado do próprio mulherismo. Como eu expliquei, a 8ª onda é basicamente a do pseudopatriarcado, que veio a partir da 7ª onda, entendeu? A 7ª onda ela é a introdução do patriarcado e a 8ª onda é o pseudopatriarcado. Todo mundo sabe que o patriarcado, se vocês observarem a história, é completamente ginocêntrico. São basicamente homens instrumentalizados para a manutenção das mulheres. Vide, por exemplo, as propagandas das guerras, entendeu? Então esse ciclo não para, mesmo se vocês trouxerem exemplos bíblicos aí, né, de poliginia controlada. Então, esse ciclo ele não tem um começo nem um fim, ele é um círculo. Se você apontar para qualquer ponto de um círculo, não é o começo nem um fim, é só uma parte dele. Então, se você retroceder para qualquer ponto desse círculo, você vai perceber que é só rebobinar a fita. Você vai estar atrasando alguns anos ou décadas, porque a globalização hoje em dia faz cada vez mais as eras da sociedade passarem mais rápido, entendeu? E aí você se pergunta, como é que a gente pode quebrar esse ciclo de verdade? Como é que a gente pode parar esse vício desgraçado de degeneração por parte do feminino e conserto da sociedade por parte do masculino? Bom, é simplesmente uma coisa que nossos ancestrais nunca tiveram, porque conhecimento eles sempre tiveram. Eu já expliquei aqui, se vocês voltarem até uns 300 mil anos atrás e falassem a língua dos caras, basicamente o discurso que a gente tem hoje, que eles têm naquela época, seria o mesmo. Eles saberiam sobre telegonia, microquimerismo, saberiam sobre o valor da virgindade masculina, da virgindade feminina, da monogamia e etc. Porque a capacidade intelectual deles era basicamente igual à nossa. O que eles não tinham era o quê? Tecnologia, acúmulo de conhecimento científico, que é uma coisa que a gente tem hoje. Energia elétrica, inteligências artificiais, realidade virtual. Então o que pode quebrar esse ciclo vicioso é só a tecnologia. É um artefato que nós temos e que os nossos homens ancestrais não tinham. E por isso eles não tinham como, por exemplo, tirar o monopólio sexual e reprodutivo da mão das mulheres. Porque a única dependência humana que existe para com as mulheres é só a reprodutiva e um pouco da sexual. Porque um homem pode viver em celibato ou se resolver sexualmente sozinho, principalmente com o advento de pornografia, etc. Então a tecnologia, principalmente o advento do ultra artificial, que por isso provavelmente vai ser muito parado, né? E muito freado, visto de que já na década de 80 conseguiram fazer um porco nascer fora do corpo da mãe. Não durou muito tempo, mas conseguiu nascer. E desde então a gente não vê mais pesquisas contundentes a respeito do ultra artificial, porque o sistema sabe que isso vai fazer os homens abandonarem as mulheres, e isso é péssimo para o consumismo e para a comercracia, porque homem ser mulher gasta muito pouco e guarda muito dinheiro, entendeu? Homem que não está correndo atrás de mulher não está comprando carro para seduzir, não está comprando roupa, não está comprando presente, não está casando, não está tendo filho, não está comprando mimos para o filho e para a mulher. Então o homem que está seguindo o seu próprio caminho, que está sozinho, ele está guardando muito dinheiro e está usando esse dinheiro mais inteligentemente. Está trabalhando menos, pagando menos imposto, entendeu? Então é por isso que todo o sistema, todo o Estado, todas as empresas querem manter você excitado e iludido, vide libido dominante. Então é por isso que só
o homem que está seguindo o próprio caminho, com a tecnologia, pode quebrar esse ciclo. E isso é uma questão de progressismo científico mesmo, progressismo humano, não do ponto de vista neomarxista, mas para fazer a humanidade realmente progredir na ciência, tá ligado? E quebrar esse cientificismo mulherista e essas falácias aí das empresas e do Estado. Com essa liberdade na mão dos homens, pode ter certeza, a humanidade seria muito mais capaz cientificamente, muito mais evoluída tecnologicamente. E agora é só uma questão de tempo, é só uma questão de esperar. Talvez muito, talvez pouco, mas de qualquer forma vamos ter que esperar e ver os próximos capítulos dessa novela. E ver as alternativas de substituição da sexualidade e da reprodução feminina. E quando finalmente a gente tiver uma alternativa realmente sedutora, realmente que possa competir com as mulheres, aí vocês vão ver a maior revolução cultural, ou melhor, sociocultural e política humana, uma revolução industrial e tecnológica sem precedentes. Vai ser um excelente tempo para se ficar vivo, excelentes tempos para se viver.